Olá, esta é a sétima aula do seu curso de Excel. Nesta aula, vamos falar sobre formatos de números. Bem, o grupo Números, ainda da página inicial, nos oferece algumas opções de formato de número. Por exemplo, nós temos o formato geral, número, moeda, contábil, data abreviada, data completa, hora, porcentagem, fração, científico. Por padrão, o Excel sempre considera que o formato de número utilizado em uma planilha não formatada é o formato geral. Porém, ao inserirmos algum dado já formatado, como por exemplo uma data, se nós colocarmos, por exemplo, 1/01/2016, ele já vai entender que esse formato é uma data e automaticamente ele vai alterar o formato deste número nesta caixa de formato de números. Vamos aplicar a cada um destes números o formato correspondente para que você possa verificar como é cada formato. Por exemplo, se selecionarmos a célula B3 e clicarmos na opção Número, automaticamente o Excel insere uma vírgula e duas casas decimais. Estas casas decimais podem ser aumentadas se clicarmos neste botão de aumentar casas decimais e elas também podem ser ocultadas se clicarmos no botão diminuir casas decimais, mantendo nenhuma casa decimal. Neste formato, se você clicar em centralizar ou alinhar à direita, o Excel vai obedecer ao seu comando. Agora, existem alguns formatos de número que não irá lhe permitir realizar tal alinhamento. Vamos para o formato moeda. Selecionamos então a célula B4, vamos na caixa de formato de número e vamos escolher a opção moeda. Tá aí, o Excel nos inseriu o símbolo da nossa moeda. Neste caso, o símbolo padrão que estou utilizando no Excel é o símbolo do real. Ele insere também o separador de milhar, ou seja, o ponto, e o separador de centavos, a vírgula. O campo contábil é muito similar. Vamos selecionar a célula B5, vamos em formato de número e escolher a opção contábil. A diferença aqui é que o R e o cifrão ficam alinhados à esquerda, enquanto o número fica alinhado à direita. Se clicarmos em alinhamento à direita, apenas o cifrão será alterado. O mesmo se dá para centralizado ou à direita. O número não será alterado. Agora, se no formato moeda este número for negativo, nós temos a opção de aparecer o sinal de menos à frente do cifrão, como nós podemos clicar em mais formatos de números e escolher para que este número fique apenas em vermelho, que ele permaneça com o sinal de negativo, mas em preto, ou com o sinal de negativo, mas na cor vermelha. Já no formato contábil, se este número for negativo, nós temos apenas a opção de que apareça o sinal de menos, ou seja, de negativo, à frente do cifrão, ok? Bem, quanto ao formato de data, o Excel considera todas as datas como número de série, ou seja, 1º de janeiro de 1900 é o número de série 1, 2 de janeiro de 1900 é o número de série 2, e assim por diante. Se nós temos um número em uma determinada célula e clicarmos aqui em formato de número e escolhermos data abreviada, ele vai verificar a qual data corresponde àquele número de série. E ele converte, então, o número 12345 como dia 18 de outubro de 1933, porque ele conta os dias desde 1 de janeiro de 1900. O mesmo vale para a data completa. Contudo, na data completa, ele irá exibir também o dia da semana e o nome do mês em texto. O formato hora considera as 24 horas de um dia. Por exemplo, se nós temos aqui qualquer número menor do que 1, ele vai reconhecer que este valor é parte das 24 horas, ou seja, ele vai multiplicar 24 pelo número que aparece aqui. Vamos verificar? Formatos de número, hora. Ou seja, o valor que aparecia nessa célula, o valor de 0,937673611, corresponde a 22 horas, 30 minutos e 15 segundos de um conjunto de 24 horas. O formato porcentagem transforma um número decimal ou até mesmo um número inteiro em uma porcentagem. Só corrigir aqui, porcentagem. Então vamos em formato de número e escolhemos porcentagem. E o número 0,937673611 corresponde a 93% e 77%. Este número aqui também foi ajustado para ter apenas duas casas decimais. Mas você pode aumentar estas casas decimais através do botão aumentar casas decimais, como pode ocultar as casas decimais através do botão diminuir casas decimais. Bem, como vimos, o valor da célula B8 é igual ao valor da célula B9. 93,8% de 24 horas corresponde a 22 horas e 30 minutos e 15 segundos. E em valor decimal, 93,8% corresponde a 0,94. Ou, se aumentarmos as casas decimais, nós veremos o número completo. Vamos voltar para o modo percentual, que possui aqui no grupo número um atalho para inserirmos esse formato de número,
Ou seja, ao invés de virmos aqui na caixa formato de número, podemos simplesmente selecionar a célula e clicar no botão estilo porcentagem. Um outro estilo que nós temos é o estilo fração, ou seja, é um estilo que vai converter um número não inteiro em uma fração. Por exemplo, 0,5, se clicarmos em formato de número, fração, o Excel vai nos dizer que 0,5 é igual a meio. Da mesma forma, se tivermos aqui 0,75 e dermos Enter, o Excel vai converter este número decimal em uma fração, 0,20, 1/5. Ok? Por último, nós temos o formato científico. Este formato exibe um número em notação exponencial, substituindo parte do número por e mais n, onde e significa expoente, e multiplica o número precedente por 10 à potência n. Vamos ver o exemplo? Vou selecionar aqui o número 16 e vou escolher o formato científico. Ou seja, o Excel está dizendo que 1,6 vezes 10 elevado a 1 é igual a 16. Vamos conferir? Igual 1,6 vezes 10 elevado a 1, 16. Ou seja, o Excel exibe o número 16 de modo simplificado cientificamente. Você ainda pode aplicar outras formatações de número clicando na caixa de formato de número e em mais formatos de números. E aqui você pode escolher texto, personalizado e até mesmo na opção data, por exemplo, escolher formas do Excel lhe apresentar a data. Aqui você pode ajustar o formato de número de acordo com sua necessidade, ok? Então é isso. Caso você tenha alguma dúvida, não se esqueça de acessar o fórum e até a próxima aula.